Evangelho, sábado, na 30ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 30ª semana do Tempo Comum, hoje, solenidade de Todos os Santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, neste dia 1º de novembro, a Igreja celebra a memória de todos os santos e santas do Senhor. Neste ano, o Dia de Todos os Santos também cai no primeiro sábado do mês de novembro, e uma ocasião especial para honrarmos a Santa Mãe de Deus, Rainha de todos os santos. E desse modo comemorarmos com grande alegria, como vai dizer São Bernardo de Claraval, a presença de nossos irmãos que estão na glória dos céus e que desejam a nossa companhia com eles. Pois assim como o Senhor nos deseja a todos no céu, também os santos e santas de Deus se unem ao anseio do coração do próprio Deus e desejam essa mesma graça. Como é bom saber que o céu está aberto para nós e que nossos irmãos nos esperam. Como é bom sabermos que nesta vida caminhamos, vivendo as bem-aventuranças como eles viveram, buscando praticar como eles praticaram, e dessa forma recolhendo os méritos e recolhendo também os dons espirituais que eles geraram por nós. Como assim, Padre Fábio? Ao caminharmos no caminho das bem-aventuranças, seguindo como o Evangelho hoje de São Mateus nos fala, nós caminhamos sobre uma estrada que já foi marcada pelo testemunho de nossos irmãos. A cada tempo e a cada momento na história, diante dos desafios, provações, exigências que passamos ao longo da nossa vida, nossos irmãos nos precederam. Então, junto com o ensinamento do Senhor e o testemunho do Senhor, se somam as centenas e milhares de testemunhos de nossos irmãos e irmãs. É como se fosse um caminho bem demarcado, onde o passar de um e de outro, um após o outro, vai fazendo com que aquele caminho fique com a terra batida, fique mais limpo, mais claro, não se confunda no meio da vegetação e a gente, por fim, consegue perceber uma boa estrada bem demarcada
porque já são tantos que passam por ali, que não se trata de um pequenino caminho, mas de uma estrada demarcada. A alegria dos irmãos que nos precederam é também a certeza de um caminho seguro. Mas, Padre, como é o Senhor que nos diz, esse caminho já é seguro, ainda que não tivesse o testemunho de nossos irmãos. É verdade, e disso não estamos questionando nem colocando em discussão. Quando dizemos é um caminho seguro, porque ele está marcado pela presença de nossos irmãos e irmãs. A cada passo nosso nesse caminho, o Senhor nos entrega a intercessão de nossos irmãos, porque assim como o próprio Senhor, eles conhecem a dureza e a exigência de cada passo, de cada ângulo desse caminho, e intercedem por nós, junto com a Virgem Maria, pedindo os bens espirituais necessários para que percorramos essa estrada em segurança. Intercedem por nós, suplicando a graça de Deus para que ela nos sustente em cada momento desse caminho. De fato, é caminhar amparados pelo amor, pela bondade, pela misericórdia de nossos irmãos. São Bernardo de Claraval, escrevendo sobre a comemoração de Todos os Santos, vai nos deixar as seguintes palavras: para que louvar os santos? Para que glorificá-los? Para que, enfim, acontece essa solenidade na igreja? Se pensarmos, o que lhes importa as honras terrenas? A eles que, segundo a promessa do Filho de Deus, o mesmo Pai Celeste glorifica. De que lhes servem nossos elogios, eles que estão face a face com Deus e diante do seu trono? Que consolação, bênção ou graça maior eles podem esperar do que essa? Que graça ou que bem pode se comparar a esses? Os santos, eles não precisam das nossas homenagens, nem lhes vale a nossa devoção, porque não acrescenta a eles nem graças nem méritos a mais, pois eles já estão na plenitude da graça e já têm a totalidade dos méritos. Se veneramos os santos, caros irmãos, sem dúvida nenhuma, esteja claro em nosso coração, o interesse é nosso e não deles. Eu, por mim, confesso, ao recordar-me de cada um deles, eu sinto acender dentro do meu peito um desejo veementemente forte de estar na companhia deles e de chegar junto com eles às alegrias do céu. E ao sentir isso, tenho certeza que pela grandeza do amor que dividem junto de Deus, esse desejo também se acende em seus corações. Em primeiro lugar, o desejo que sua lembrança mais estimula e incita em nós, como acabei de dizer, é o de gozarmos de sua tão amável companhia e de merecermos um dia sermos concidadãos e comensais dos bens espirituais dos bem-aventurados, de unirmos ao grupo dos patriarcas, à fileira dos profetas, ao senado dos apóstolos, ao numeroso exército dos mártires, ao grêmio dos confessores, aos coros das virgens, de associar-nos, enfim, à comunhão de todos os santos e com todos nos alegrarmos. De fato, a Assembleia dos Primogênitos, ela aguarda-nos, caríssimos irmãos, e nós parecemos às vezes indiferentes a isso. O céu nos espera.
Cada vez que pensamos e recordamos os santos, e o nosso coração se inflama de desejo pela companhia dos bem-aventurados irmãos, esse anseio pela nossa presença junto deles está sempre aceso nos céus e jamais diminui sua intensidade pela nossa espera. São lindas essas palavras, né? Animemo-nos, enfim, para unirmos-nos a eles. Os santos desejam-nos e muitas vezes não fazemos caso. Os justos esperam-nos em sua companhia e às vezes interessados nas coisas desse tempo e na vida como a fazemos, não exatamente como Jesus nos pede, esquivamo-nos por aqui e por ali para não nos obrigarmos a permanecermos com esse mesmo desejo aceso em nosso coração. Irmãos, animemo-nos. Ressuscitemos com Cristo. Busquemos as realidades celestes, pensemos nas alegrias do céu, recordemos a vida de nossos irmãos, tenhamos gosto pelas coisas do alto, como eles tiveram gosto e como hoje gozam desta alegria. Desejemos aqueles que nos desejam, queiramos a companhia daqueles que nos querem junto deles. Apressemo-nos ao encontro dos que nos aguardam, pois nos aguardam com ansiosa felicidade no coração. Antecipemo-nos pelos votos do coração aos que nos esperam. Sejamos um incentivo não só à companhia dos santos, mas seja-nos um incentivo também à sua felicidade. Cobicemos, irmãos, com fervor e empenho, a glória daqueles cuja presença desejamos e cuja nossa presença desejam intensamente. Não é má esta ambição, nem de nenhum modo ela é perigosa. A paixão ou o desejo por estar junto com eles na glória dos céus é um bem de Deus. Bom, o segundo desejo que brota em nós, pela comemoração dos santos, consiste em que Cristo, nossa vida, tal como a eles, também apareça a nós e nós, juntamente com Ele, apareçamos na glória. Enquanto isso não sucede, nossa cabeça, não como é, mas como se fez por nós, se nos apresenta. Isto é, não coroado de glória, mas com os espinhos de nossos pecados. Ah, meus irmãos, é uma vergonha fazer-se membro de regalado convívio sob uma cabeça coroada de espinhos. Nesta vida, busquemos tomar sobre nós as dores do Senhor para levarmos com Ele a coroa da glória. Porquanto a púrpura não lhe é sinal de honra, mas de zombaria. Será sinal de honra quando Cristo vier, e não mais se proclamará a sua morte. E saberemos que nós estamos mortos com Ele, e com Ele escondida a nossa vida. Aparecerá então a cabeça gloriosa, e com ela refulgirão os membros glorificados, quando transformar nosso corpo humilhado, configurando a glória da cabeça, que é Ele mesmo. Com inteira e segura ambição, eu vos digo, cobicemos então esta glória. Passemos esta vida caminhando junto com o Senhor, unidos às dores do Senhor, que permanece em seu sacrifício de amor pela salvação de todas as almas, para que possamos, com Ele, recebermos a coroa da glória. Contudo, para que nos seja lícito esperá-la e aspirar a tão grande felicidade,
de participarmos da glória de Deus, junto com Deus, cumpre-nos desejar com muito empenho a intercessão dos santos, pois sem a oração e a ajuda de nossos irmãos, caminharmos nesse tempo do Calvário e oferecermos-nos com Cristo por amor e pela salvação das almas, nos será quase impossível. Mas com a intercessão de nossos irmãos, aquilo que não podemos obter por nós mesmos, seja-nos dados por sua intercessão, a fim de que possamos oferecer tudo com Cristo, por amor a Cristo e em Cristo, para com Ele sermos recebidos no reino dos céus e participarmos com nossos irmãos da glória celeste. Com essas palavras de São Bernardo, nosso coração se enche de esperança e celebra a alegria da solenidade de todos os santos. Que a preparação espiritual através da Santa Confissão, o repúdio veemente a todo e qualquer desejo de pecado, a participação à Santa Eucaristia, a oração pelo Santo Padre, com o Pai Nosso e Ave Maria e o Glória ao Pai, a oração do Credo em comunhão com toda a Igreja e um ato de amor e devoção, eu sugiro, por que não visitarmos o Santíssimo Sacramento no dia de hoje de uma maneira especial e rezarmos o Santo Terço, oferecendo a ladainha de todos os santos, olha que lindo. E assim poderemos lucrar as indulgências plenárias como a Santa Igreja nos propõe. Esse dia de recolhimento e oração na memória de todos os santos acenda em nós um desejo profundo pela glória dos céus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, Rainha de todos os santos, desça sobre todos vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.